Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez eu trago aqui 4 obras bastante distintas que eu já li há algum tempo e venho hoje falar destas 4 obras porque têm uma temática, uma característica em comum. Nestas 4 histórias nós temos de alguma forma uma viagem no tempo. As nossas personagens viajam no tempo, seja para o passado, seja para o futuro. Se vos interessa esta temática, fiquem por aí. A primeira obra é de uma autora portuguesa. Chama-se Prisioneiro do Tempo, Recife. É um senhor tijolo e é da autora portuguesa Patrícia Madeira. Foi uma obra que eu adorei ler. Lê-se muito bem, apesar do seu volume, porque nós temos uma história principal da nossa protagonista, a Manuela, uma mulher que vive no século XXI, em 2018 sensivelmente, e que, após receber uma notícia muito perturbadora, que a deixa muito transtornada, emocionalmente muito fragilizada, e é nesse contexto dessa dor, dessa confusão em que ela está a tentar sair do sítio onde ela estava naquele momento, que ela não sabe como, acaba por ser transportada para 2 séculos atrás, para o início do século XIX, e não só atravessa 2 séculos no tempo, como atravessa o Oceano Atlântico e ela vai parar ao Brasil. Uma mulher portuguesa do século XXI acaba no Brasil do início do século XIX. Num Brasil que, na altura, estava sob domínio da coroa portuguesa, o Brasil não era um país independente e as coisas eram, obviamente, muito diferentes. E nós vamos acompanhar, ao longo destas mais de 800 páginas, vamos acompanhar a vida desta mulher e, dentro desta história desta mulher, nós vamos tendo várias histórias que me apaixonaram completamente. A Manuela é uma mulher lindíssima e que por isso atrai as atenções dos homens daquele tempo. E como é uma mulher do século XXI, ela tem uma forma de funcionar diferente, uma forma de ser diferente, porque a sua mentalidade também é diferente, e suscita muita curiosidade. Mas ela também é uma pessoa muito bondosa, muito dedicada a ajudar os outros. E acaba por fazer grandes amizades dessa forma. Presa em 1813, sem saber como sair daquela situação e daquele tempo, a Manuela não tem outro remédio senão adaptar-se, deixar-se ficar bem caladinha para ninguém saber a realidade sobre as suas circunstâncias e tirar o máximo proveito e viver a vida o melhor que ela pode, até ela conseguir arranjar uma forma de voltar ao tempo presente, ao seu país e ao século XXI. Até lá, a Manuela trava muitas amizades, mete-se em alguns conflitos, algumas situações que a deixam vulnerável. Aquela época não existe grande segurança para uma mulher, não é? Era complicado e nada recomendado sair de casa à noite, por exemplo, coisa que a Manuela gostava de fazer porque ela gostava de ter a sua independência e a sua liberdade. Enfim, a Manuela é uma guerreira e ela vai tentar ajudar os órfãos, ajudar os escravos, estamos num período de escravatura, ao mesmo tempo que ela é uma mulher que se senta à mesa com a realeza. Nós temos aqui uma inspiração muito grande no que é a história real de Portugal e do Brasil deste tempo, com personagens que existiram na realidade, misturada com personagens da ficção, e é tudo uma viagem no tempo deliciosa que eu adorei acompanhar e que vos recomendo a leitura. No final, será que a Manuela consegue voltar ao seu tempo, ao século XXI? Tem que ler para saber. A segunda obra que aqui trago também é um senhor calhamaço, mas é do autor norte-americano Stephen King. Falo da obra 11/22/63, no título original. 11/22/63 é a data em que, não sei se conseguem ver aqui, nós temos o ex-presidente norte-americano John F. Kennedy e a esposa Jacqueline Kennedy Onassis,
em Dallas, no Texas, quando ele foi assassinado. Isto é o dia em que ele foi assassinado, dia 22 de novembro de 1963. Ora, nesta história nós temos um protagonista, um homem que é professor, um homem solitário, vive sozinho. Ele é professor. Na escola onde ele ensina, a certa altura, ele pede aos alunos para escreverem um texto em que relatem o dia que mudou as suas vidas. Os alunos fazem o trabalho e há um aluno em particular que o deixa bastante sensibilizado com a sua história. Esse aluno narra o dia fatídico em que o seu pai assassinou a mãe, os 2 irmãos e deixou a irmã em coma. Esse foi o dia que mudou a sua vida. Altamente sensibilizado com esta história, o professor convidou o aluno para irem, creio que almoçar, a um restaurante, uma hamburgueria, onde ele costumava ir, e lá foram conversar. Alguns dias mais tarde, o proprietário desse restaurante telefona para a escola para falar com o professor. Ele precisava falar com o professor. Esta situação não é de todo normal, eles não tinham convívio suficiente para se andarem a telefonar. Mas o professor lá vai falar com o Al, o proprietário do restaurante, para saber o que é que se passa. E encontram num estado físico altamente degradado. Ele estava extremamente doente, o que é muito estranho, porque ele estava bem dias antes. E o Al diz, olha, eu estou neste estado, eu não consigo fazer isto, portanto, como eu não estou capaz fisicamente de fazer aquilo que eu preciso fazer, eu vou-lhe pedir a si, me faça um favor. E esse favor, ele depois encaminham lá dentro do restaurante, havia uma zona que tinha um corredor, um túnel, para o que eles chamam de rabbit hole, a toca do coelho. Atravessando esse corredor, fazia-se a tal viagem no tempo para o passado. E ele convence o nosso professor a regressar, a andar para trás no tempo, para tentar travar este acontecimento histórico e mudar o dia em que John F. Kennedy foi assassinado. Parece tudo uma loucura, mas o professor lá acaba por ceder. Com muitas reticências e algum receio, depois não conseguir voltar ao tempo presente, ele lá faz essa viagem e vai parar, não em 1963, mas em 1958. Portanto, ele tem ali vários anos para mudar a história. E claro que nós vamos acompanhar este homem, toda a sua aventura, as dificuldades que ele encontra, porque novamente, apesar de não ter passado 2 séculos para trás, como aconteceu com a nossa Manuela, só o ter recuado para 1958, um homem que vivia no tempo presente do século XXI, mais precisamente em 2011, portanto são muitas décadas a voltar para trás, muitas décadas em que o mundo mudou. E ele tem que se adaptar ao facto de que em 2011 dava para usar telemóveis, havia internet, usava-se cartões multibanco para fazer pagamentos. Em 1958 é tudo completamente diferente. E ele tem que se adaptar, tem que perceber como é que as coisas funcionam por si próprio, sem estar a fazer grandes perguntas a ninguém, para não parecer bizarro, para não levantar suspeitas, para não pôr a sua vida em perigo, porque ninguém podia saber a sua realidade. Este homem vai conhecer o pai do seu aluno, um homem que, no final dos anos 50, era um homem que não levantava suspeitas de algum dia se tornar violento ou, muito menos, um assassino que vai acabar com a vida da própria família. Existem aqui muitas histórias. Esta é uma obra muito recheada de muita coisa que pode agradar a muitos leitores. Nós não temos terror, essa parte não temos, de facto, como é habitual em Stephen King, mas temos ficção histórica. Temos acontecimentos históricos reais. Temos suspense, temos thriller, temos também a parte romântica. Este protagonista vai se apaixonar e vai ser retribuído na sua paixão. Portanto, vai haver aqui também esse conflito de conhecer uma pessoa no passado e agora ele quer voltar ao presente, como é que as coisas vão funcionar. É uma história muito, muito, muito bonita, muito envolvente, porque tem realmente muita coisa à mistura e foi um prazer de ler. Por isso mesmo eu vos recomendo a leitura do 11-22-63, seja no original, seja na tradução portuguesa, do Stephen King. A terceira obra que eu trouxe é uma obra bem mais fininha, olhem só. Finalmente vamos para uma obra assim mais confortável em termos de tamanho, tem cerca de 250 páginas.
No original chama-se In 5 Years, na tradução portuguesa chama-se Daqui a 5 anos, da Rebecca Searle. É uma obra que, pela capa, eu na altura em que li pensei, literatura leve, uma história fofinha, bonitinha, daquelas que volta e meia apetece fazer, uma história que não requer muita concentração para seguir os vários acontecimentos, enfim. Mas não é bem assim. É uma história fácil de acompanhar, sim, mas é uma história com cariz emocional extremamente forte. Não é uma história de amor fofinha, bonitinha entre um homem, uma mulher, um rapaz, uma rapariga, seja o que for. Não é nada disso. Nós temos aqui uma protagonista, mulher, que se chama, deixem-me recorrer à minha cábula, a Dani. A Dani é advogada, ela está numa relação muito feliz, está tudo a correr muito bem. A nível profissional, também está tudo a correr muito bem. Ela tem ambições profissionais e ela tem planos para o seu futuro e é uma pessoa muito determinada. E ela pôs na sua cabeça que daí a 5 anos, daí o título da obra, ela tem que ter atingido determinados objetivos de vida a nível pessoal, familiar, profissional. E está terminado e as coisas vão ser conforme ela determinou. Ela vai a uma entrevista de emprego para conseguir o seu emprego de sonho e a entrevista corre super bem, ela vai celebrar e vai jantar com o namorado, noivo. Comem muito bem, bebem muito bem, voltam para casa, ela já assim meio tocada pelo álcool, vão dormir e ela tem um sonho. Estamos em 2020, ok? Ela tem um sonho. Nesse sonho, ela está deitada, acorda ao lado de um homem que ela não faz a mínima ideia quem seja, nunca viu aquele homem antes. Mas o homem está a falar com ela como se conhecessem, se fossem super íntimos e tivessem ali uma relação muito próxima. Ela fica aflita, tenta ali disfarçar, até tentar perceber o que é que está a acontecer. Ela olha à sua volta, não reconhece o quarto. Ela olha pela janela, não reconhece aquela vista. Até que a televisão estava ligada, ela olha para a televisão, no noticiário, e ela percebe-se a certa altura da data. Ela estava em 2025. O que é aquilo? Uma casa estranha, com um homem estranho, ela olha, pode ter uma aliança de noivado. O que é que está a acontecer com a sua vida? Até que ela acorda e aquilo foi tudo um sonho. E eu pensei, ai, esta obra, eu acho que isto não vai correr bem. Como assim? Era um sonho. Entretanto, passam-se 4, 5 anos e ela vive a vida dela normal, tudo conforme ela tinha projetado. Não é? Foco, daqui a 5 anos a vida vai estar desta maneira a nível pessoal e a nível profissional e não vai falhar, porque ela não admitia falhas. Até quase 5 anos depois, muita coisa muda, de acordo com o que não estava planeado. Do nada, o mundo dela desaba, porque uma grande amiga, uma pessoa de quem ela realmente era muito, muito próxima, adoece gravemente e a vida dela vira-se do avesso. A vida não só da amiga e a rotina que ela tinha com essa amiga, mas a vida amorosa, a vida... tudo. O conjunto da sua vida muda bastante. Acresce que ela, de repente, conhece aquele homem do sonho que teve em 2020. Uma altura em que, supostamente, no sonho dela, ela estava em 2025. E ela percebe que realmente fazer planos, nós podemos fazer planos, podemos desejar que as coisas sejam de uma determinada maneira, podemos fazer tudo o que está ao nosso alcance para que as coisas sejam como nós desejamos, mas a vida dá voltas, e voltas que nós não conseguimos controlar. E nós acabamos por ter aqui uma mulher com um conflito emocional gigante que está a passar por uma situação de muita dor. E na realidade o que nós temos aqui não é uma história de amor, não é ela apaixona-se, troca de namorado, não troca, apaixona-se pelo outro, não, fica com o outro, não. Não é tanto isso, é uma história de um amor, sim, mas não é de um amor carnal. Não é a história típica de um amor carnal. E mais não digo. Mas é uma história de amor, mas um amor diferente. É uma história muito, muito, muito bonita. Algo diferente daquilo que estamos habituados a ver em romances, num romance contemporâneo, e foi mesmo uma agradabilíssima surpresa ler esta obra. Por fim, trago um livro que foi sucesso de vendas, foi lido por muita gente, houve um sururu enorme na altura em que saiu a edição portuguesa, e eu também li, e também gostei bastante. É uma história
Também tem o seu drama. Também temos uma protagonista mulher, mas é uma história diferente das outras todas. The Midnight Library, do Matt Haig, A Biblioteca da Meia-Noite. Nós temos aqui uma protagonista, uma mulher que está a passar por muitos conflitos pessoais, uma mulher muito solitária, muito sozinha na vida, que a certa altura perde o emprego, ela não está numa relação e ela entra em depressão. Ela chega a um ponto, já não sabe o que é que há de fazer com a vida, ela sente que não tem nada a dar aos outros e não tem como melhorar as circunstâncias em que vive, ela não está minimamente feliz com a vida que tem. Houve muitas situações do passado dela que ela olha para trás e pensa: eu não devia ter feito isto, não devia ter agido daquela maneira, não devia ter acabado aquela relação, se eu não tivesse errado tanto, agora a minha vida seria melhor e não é por culpa minha. E ela decide que, estando tão sozinha, mais vale acabar com a própria vida porque não está cá a fazer nada e não está a servir a ninguém. E entramos numa contagem decrescente para o momento, a hora da sua morte, que é à meia-noite. Só que chega à meia-noite, ela escreve uma carta de despedida do mundo, às 11 e tal da noite, até que chega à meia-noite e ela olha para o relógio, no momento em que ela deveria morrer, e o relógio para, não avançam uns segundos, não acontece nada. E ela entra ali num ambiente que ela olha à sua volta, no meio daquela neblina toda. Isto é um bocadinho fantasioso, mas enfim, devemos de ir ao sabor da leitura. Ela vê-se perante um edifício, que ela inicialmente não reconhece, mas atravessa-o e encontra-se num espaço muito semelhante ao de uma biblioteca. Daí o título Biblioteca da Meia-Noite, porque é um sítio com vários estantes, com vários livros aos quais ela pode aceder. E a lógica desta obra é: cada livro que ela escolher tirar da prateleira tem uma versão do que poderia ter sido a vida da Nora. Ela chama-se Nora. A vida desta mulher, em que há alguma situação que é diferente. Alguma coisa que aconteceu no tempo presente, que se está a refletir na vida dela do presente, que no passado não aconteceu. E ela vai ter a liberdade, vai ter a oportunidade de mudar os acontecimentos do passado para refletirem aquilo que ela acha que seria a vida perfeita, a vida ideal para ela. O que é que acontece? Obviamente, nós muitas vezes temos que pensar: se eu tivesse, em vez de ter acabado aquela relação de amizade, relação amorosa, seja o que for, se eu tivesse feito um esforço, se eu tivesse feito as coisas de outra maneira, agora seria mais feliz porque teria aquela relação, teria aquela pessoa comigo. Se eu tivesse aceito aquele trabalho, ou tivesse lutado mais para sair do trabalho mau, para ir para um trabalho bom, agora a minha vida seria completamente diferente. Mas será que seria mesmo? Porque a questão é: nós, se mudarmos isto do passado, não conseguimos, mas a Nora tem a possibilidade de fazer isso. Se nós mudarmos isto do nosso passado, um determinado aspecto da nossa vida, não é só isso que muda, é tudo o resto, não é? E é isso que a Nora se vai apercebendo a certa altura, mas que todos nós devemos ter consciência que, sim, se calhar gostaríamos de ter mudado um aspecto ao outro. Se fosse hoje não faria assim, não é? Quem nunca disse isto ou pensou? Mas não vale a pena olharmos para trás, porque a vida presente é o que é, e se calhar não teria sido tão bom quanto nós imaginamos termos mudado determinada situação do nosso passado. É uma obra, e eu acho que todas elas incluem esse aspecto que nos leva à reflexão. Reflexão sobre a vida, sobre a nossa vida, sobre o nosso papel aqui, o que podemos fazer melhor daqui para a frente, sem olhar para o passado. Daqui para a frente, o que é que nós podemos fazer melhor, como é que nós podemos melhorar a nossa vida e valorizarmos o que temos. Portanto, nesta história temos um regresso a vários passados alternativos da história de vida da protagonista. Aqui temos um salto para o futuro, de 2020 para 2025. Com Stephen King, temos uma viagem ao passado de 2011 para 1958 e vários anos nos entretantos, porque existem várias viagens, há aqui muitos saltos temporais. E na história da Manuela, aqui na Prisioneira do Tempo, nós temos uma mulher do século XXI que vai parar a 1813 ao Brasil. De Portugal saltou para o Brasil. E vai tentar ter o seu papel na história, um papel positivo de ajudar quem mais precisa.
São 3 histórias que eu gostei muito de conhecer e que recomendo a vocês, caso ainda não conheçam alguma delas e gostem desta temática dos saltos no tempo, das viagens temporais. Não precisam gostar de livros de fantasia, ok? Eu não costumo ler fantasia, não leio fantasia, mas são histórias que também podem ser consideradas livros de ficção, ficção histórica ou ficção contemporânea, e que me enriqueceram bastante enquanto leitora e como tal. Deixo aqui esta dica e esta recomendação destas 4 obras. Por hoje é tudo, beijinhos, boas leituras, até ao próximo vídeo.